a passagem pelo Mar Vermelho, e agora esse texto fala que eles estavam numa viagem de quantos dias? 3 dias no deserto. Eles saíram, estavam andando pelo deserto do quê? Como é que é o nome do deserto? Sur, né? E não havia água, e não encontraram água, era muita gente. Eu sempre faço um cálculo assim de 1,5 milhão de homens. Era muita gente, sem contar mulheres, crianças. Então, era algo muito difícil. E realmente, se as crianças começam a chorar, as mães já sentem o sofrimento e já passam para os homens, e a coisa complica. Então, eles já começaram a esquecer do que tinha acontecido 3 dias antes. E diz o texto que eles começaram a murmurar. Porque a reclamação, ela pode ser procedente, ela pode ser correta, ela pode ser certa, mas ela pode se tornar também murmuração, e a murmuração sempre é pecado, e todo pecado ofende a Deus, mas ofende a tua alma, a minha alma. Sempre é assim. E a tendência é ir para o extremo, é murmurar, em vez de simplesmente haver aquela reclamação, aquela fala sobre o assunto, a dificuldade que eles estavam passando. Mas não, passa muito rápido essa barreira e já entra no campo da murmuração. Quer dizer que a vitória que tinha sido anterior, 3 dias antes, não ajudou em nada nessa questão. Não é uma vitória que você tenha no Senhor, que Deus te deu, que vai garantir outras vitórias. Você precisa continuar no manancial que cantamos. Essa água viva que Deus coloca dentro da nossa alma e faz jorrar uma fonte, né? A esperança é que eles já iam encontrar água. E você vai colocando esperança, e passa 3 dias e não acha água, e quando acha água, as águas de Mara eram águas amargas. Parece pelo texto que já foi colocado o nome de Mara por ser águas amargas. Então, quando você tem agora uma esperança de achar água, e a água é amarga, aciona um outro probleminha, um outro dispositivo dentro do nosso coração, um outro gatilhozinho ali que explode, que é a frustração. E a gente não sabe trabalhar com a frustração. Muitas vezes eu tenho um plano, aconteceu muitas vezes na minha vida, no meu ministério, de ter um plano e alguém mudar, acontecer alguma coisa que muda, e daí eu me perco, eu já não sei o que fazer. E se eu simplesmente assentasse, acalmasse, pensasse, eu podia trocar as coisas e daria tudo certo. Mas o nervosismo vem, a gente não consegue controlar a frustração, né? Então, desde o início do texto, a gente vai aprendendo várias liçõezinhas. Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias. Se pensassem no texto, primeiro, deserto de Sur, não tinha água. Águas de Mara, águas amargas. Deus deu um jeito de curar essas águas. Depois, em último lugar, eles acabaram acampando aonde? Elim, que tinha quantas fontes de água? 12. Tinha 70 palmeiras. Era um lugar maravilhoso, que eles acamparam e ficaram muitos dias lá. São 3 situações totalmente diferentes. Mas nessas situações a gente pode conhecer a nossa fé. Dizem as pesquisas
que quando começa a faltar dinheiro em casa, aumenta-se também as brigas, pelas pesquisas. Não sei se isso é verdade, né? Mas assim, pelo que fala as pesquisas, se começar a diminuir o dinheiro, aumenta as brigas do casal. Esse texto está falando exatamente disso. De uma situação de deserto, de conflito, de falta de água, de ansiedade, agora frustração em relação às águas de Mara, tratar disso, e no final, e se tudo fosse sempre 12 fontes? E se tudo fosse sempre 70 palmeiras? Se tudo fosse sempre um oásis, não seria muito melhor? Não seria muito mais bacana? E Deus não é poderoso para fazer isso? E Ele não quer fazer aquilo, né? E Ele quer dizer assim, que quando você tem um problema, você precisa levar para quem? Para Ele. Lembra que a gente falou assim, Asa ficou extremamente doente, e Deus ficou triste, porque ele não buscou a Deus na sua enfermidade, ele buscou apenas os médicos. Isso é a questão que Deus está colocando aqui também, né? Coloque diante dele os seus problemas. Aí no final ele fala assim, Deus colocou ordenações, mandamentos, mas ainda, lembra que nós estamos no capítulo 15. Os 10 mandamentos vêm quando? No capítulo 20. Então ainda não tinha os 10 mandamentos, mas já tinha vários conselhos. Eles já vinham desde Adão com vários princípios que Deus ensinava aos seus filhos. Eles carregavam isso e decoravam, passavam de pai para filho. Moisés escreve o livro de Gênesis praticamente baseado em uma orientação que vai de pai para filho. Quer dizer, o pai faz o filho decorar, aí o filho faz o seu filho decorar, e assim passava de geração em geração até chegar em Moisés. Então eles tinham muitos princípios, eles tinham muitos ensinamentos de Deus decoradinhos já. E agora ele está dizendo assim, ouçam os meus conselhos, ouçam o meu ensino, e vocês vão ficar sempre livres das pragas. Eu não vou deixar que aquelas pragas que eu mandei para o Egito atingir vocês, né? Então, ele se mostra um Deus que cura, que sara, né? Como é que é, Rafael? O que significa o teu nome? O Deus que cura. E ali no caso, Deus ordenou que pegasse uma árvore e lançasse essa árvore para dentro da fonte. E imediatamente, quando eles fizeram isso, as águas amargas se tornaram doces. O próprio Moisés é um exemplo disso. Ele dá o testemunho do que Deus fez na vida dele. Ele era um dos homens mais nervosos da terra. Ele era um dos homens assim mais do pavio curto. E Deus foi tornando ele um dos homens mais mansos da terra. Você lê essas passagens, você vai achar esse texto que Moisés dá o testemunho dele mesmo, de como Deus transformou a vida de Moisés, da água para o vinho, ou de acordo com esse texto, de uma água amarga para uma água doce. Lembre, Colossenses, ele fala assim, revestivos de ternos afetos de misericórdia. Ele não está falando para você vestir um terno, ele está falando, se vista de ternura, né? Alex, se vista de ternura, né? Silvio, seja terno com a Karina,
terno também com o Davi, seja terno. Tiago, seja duro com Gabriel, mas seja terno, tenha ternura com ele. E é isso que é o quê? É o milagre de Deus em nossa vida. É exemplo também da minha vida, porque quantos irmãos reclamaram das minhas palavras duras, da minha dureza. Quando fala, mas o pastor Marcos era muito bravo, né? Muito bravo. Eu não me via assim tão bravo. É que o pessoal acho que olhava para a minha cara e via com cara de bravo, né? Mas eu sei que muitas vezes eu gostaria de falar tal e tal coisa e não falei. E saí ganhando por não falar, né? E Deus me deu umas respostas assim maravilhosas por não ter falado, e falado outra coisa foi muito bom, né? Deus abençoou. Por quê? Porque a gente precisa aprender que não é pela força, não é um sermão, não é um grito que você faz para o teu filho, para a tua mulher, que eles vão mudar. Como se a transformação das pessoas dependessem de nós quando ela vem de Deus. Porque essa árvore que foi lançada para dentro daquela fonte, ela não representa a minha briga, a minha severidade. Essa árvore representa a cruz de Cristo. E não o meu esforço, não o meu poder, não o meu olhar, que eu tenho um olhar, só pelo olhar a pessoa já sabe tudo. Não, a transformação, a conversão vem do milagre da cruz de Cristo, do que aconteceu na crucificação de Jesus, né? Então, dá para a gente falar muito de transformações que Deus faz em nossa vida, né? Então, o mesmo Deus, diz o texto ali, que prova, ele diz assim, eu quero provar vocês, é o mesmo Deus que... Veja ali, a palavra diz assim, eu estou colocando esses estatutos e tudo para provar vocês. Lembra que a gente leu isso? Mas além de provar, o que ele está fazendo? Além de provar, nos provar. Curando, nos guardando. Quando ele providencia uma árvore para ser colocada na fonte, ele está fazendo o quê? Provendo. Então o Deus que prova é o Deus que também... E ele diz, eu vou estar com vocês todos os dias, né? Então, na verdade, Deus não está colocando os mandamentos para depois ficar ali esperando com um chicote o momento que você erra para acertar. Ele não está falando isso, ele está dizendo assim, eu estou te dando condições de você ser diferente, né? Se você era o homem mais nervoso, de maior rompantão, de palavras mais ásperas, se você era pavio curto, eu tenho condições de te curar. A palavra da cruz é uma palavra transformadora, como aquela árvore, como uma erva amarga, que é amarga, é dura, mas ela cura, ela faz bem, né? A própria medicina ensina que se você vai comer carne, coma junto com carne ervas. Que a carne tem proteína necessária para o nosso corpo, mas também pode ser produzida toxina. E as ervas amargas, elas são um antídoto contra essas toxinas. Então é uma coisa boa. Né? Vamos dizer assim, a palavra de Deus está dizendo para o Gabriel, o jugo da mocidade, as tentações da mocidade são muito importantes para você. Essa é a palavra, toda a tentação, Deus está dizendo que é muito importante para nós
né? Então, a obediência não é uma coisa que você vai fazer só por obrigação. A obediência é uma coisa que você vai fazer com o teu coração. O Salmos 40, verso 8, ele diz assim: agrada-me fazer a tua vontade. Dentro em meu coração, a tua palavra está no meu coração. Isso faz toda a diferença. Porque um é um domesticado, aquele que faz por obrigação. Mas aquele que faz com o coração, ele é transformado, é diferente de ser domesticado, né? Então, deixa eu pegar o exemplo de hoje de manhã, da Amanda, né? Vou trazer o estudo um pouquinho da parte da manhã. A Amanda falou assim que ela e a Carla fazem estudo para várias mulheres, e aí no final aquelas mulheres fazem agradecimento, aí colocam a Carla e a Amanda como santas. Aí elas têm que dizer, mas a gente não é tão santa assim, né? Se não é a obra de Jesus, a gente é o quê? Podre, né? É podre. Aí quando ela estava falando isso, eu lembrei do que aconteceu com o Vicente. Não o Vicente Mickey. O Vicente é filho da... Já estão tudo lá atrás? Da Angélica e do Vinícius. Ele é fanático por coisas redondas, bola, né? Balão, e ele olha a lua, e ele é fanático pela lua. Só que aquela Artemis, aquela viagem que o pessoal fez para o lado de lá da lua, né? Eles tiraram fotos da lua, da parte escura da lua. Mas não tem como tirar foto da parte escura assim simplesmente. Eles esperaram que a Terra estivesse para o lado de lá da Lua, o Sol para cá. Aí a luz que reflete da Terra foi para a parte escura da Lua, e aí eles conseguiram tirar foto. Então, na verdade, as fotos, elas sempre precisam do quê? De luz. Só que quando ele olhou aquela foto, que a gente acha maravilhosa aquelas fotos, sabe o que ele falou? Cocô. Ele associou. Cheio de buraquinho, né? A lua assim. A parte do lado de lá da lua é muito mais cheia de buraco, porque tem mais asteroide que vem de lá e acerta na lua e nos protege. De certa forma, protege a Terra. Mas fica assim, como se fosse aquele queijo cheio de furo. Mas não é branco como o queijo, é escuro. Então ele já imaginou, o que será que é isso? E já falou o que ele pensa, porque ele fala o que ele pensa. Aonde que eu quero chegar com isso? A beleza da lua está na lua ou está na luz do sol que bate na lua? É isso que a Amanda estava falando. Nós, por nós mesmos, somos como a lua. Somos podres. Somos como o cocô mesmo. Nós somos egoístas. Somos avarentos. Confiamos naquilo que é material. Nos prazeres desse mundo. Agora, quando a luz de Deus brilha, e Ele converte o nosso coração de amargoso, rancoroso, para doce, é um milagre de Deus. Uma alma amarga é muito difícil. Quando você fica ouvindo alguém que tem a alma amarga, que reclama, que murmura,
tudo é negativo, tudo é ruim, tudo é cocô, você ouve, fica aquele peso sobre você também. O texto fala lá em Hebreus assim que é uma coisa contagiosa, uma coisa que contamina os outros, né? Causa dano para os outros. Então, quando a gente permite esse ressentimento, acho que eu forcei muito na minha cantoria. Na vigília estava muito bom de nós cantar. E eu arrebentei de cantar. Estava muito bom. Daí agora também estava muito animado para cantar. E aí a voz, a gente perde a voz. Então quando você aceita ofensas, quando você aceita frustrações, dores, e elas instalam no teu coração, você vai se tornando uma pessoa amarga, e você vai se tornando uma pessoa ofensiva, porque daí você ofende também, você perde o respeito, e aí você trata com desrespeito. O Salmos 37, ele trata de um assunto bem interessante, que eu não tinha parado para pensar muito sobre ele. Ele fala assim: não te indignes por causa do homem o homem mau que leva a cabo os seus maus caminhos. Que isso, essa indignação tua por uma justiça, por uma coisa errada que o outro fez, ela é boa, no momento é bom, mas se você continuar indignado hoje, amanhã, depois, porque a indignação ela é de Deus, mas o descontrole da indignação, ele diz assim, isso vai acabar em mal, diz o Salmos 37, e eu não tinha me atinado para esses versículos, eu só pensava nos versículos: descansa no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Mas se você continuar a leitura, você vai achar essa parte aí, da indignação. A indignação é uma coisa boa, a ira em si é uma coisa muito boa, mas o descontrole que é o problema, sabe? E aí que dá as confusões, a falta de respeito, quando não conseguimos tratar esses problemas, guardamos decepções e não tratamos isso vai fazer muito mal, vai crescendo e vai tomando forma na nossa vida. Eu queria que um irmão lesse para mim Hebreus 12, verso 14 e verso 15. Hebreus 12, 14 e 15. Essas crescendo, essas amarguras, elas moldam os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, né? Por isso é necessário vigiar, para que essas coisas não roubem a nossa paz. Pode ler, quem achou. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura é uma coisa que está debaixo da terra, e você não, no caso, raiz de amargura não. Raiz é uma coisa que está debaixo da terra, você não enxerga, não é assim? Então, uma raiz de amargura, ela pode ser algo que está nas profundezas da tua alma, e que você não enxerga e as pessoas também não enxergam, mas está causando dano para você e dano para aqueles que convivem com você. Por isso o texto está falando, vigie. Ele diz assim, busque a paz
E a santificação é passar o sangue de Jesus nos nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas palavras, todo dia, que é a santificação, é essa purificação, para a gente não perder o respeito das pessoas, com as pessoas, tratar sem dignidade as pessoas, não deixar o nosso coração endurecer, porque quando a mágoa ela é abrigada, a gente começa a ter aquela crítica, qualquer coisinha a gente está alfinetando o outro, e isso vai tornando o convívio muito difícil, né? Muito duro. Então ele fala de 3 lembretes aqui. O que é que protege o teu coração? O primeiro lembrete. O que é que protege o teu coração? Nesse versículo que o Tiago leu? Santificação. Para você ter paz, você precisa da santificação, do lavar do sangue de Jesus. Aquela árvore que foi lançada para dentro daquela fonte, ela representa o quê? A cruz de Cristo, que é a santificação. O sangue que Jesus derramou lá tem poder para destruir essas amarguras, né? Porque senão a gente fica muito vulnerável, anêmico, a gente não tem força para resistir. Então, se você está anêmico, você não consegue ter uma batalha que você vai vencer, você vai perder. Segundo lembrete, qual é o segundo lembrete ali do versículo que o Tiago leu? Atentar o quê? Que você santificação. Preste atenção na raiz, ela precisa ser confrontada na tua vida, né? Então, essa raiz, o que ela faz? E qual que é a palavra que diz lá que vocês leram? Antes de ser contaminado, ele fala uma outra. O contaminado é o terceiro lembrete. Mas tem uma segunda coisa que ela faz. Ela perturba. Ela tira a paz, ela tira a concentração, ela tira o sossego, ela perturba. Quantos irmãos daqui que já foram perturbados pelo diabo? O diabo, ele perturba. Uma mente perturbada não consegue dormir em paz, dá insônia, não é assim? Então a perturbação é um conflito, é uma tempestade na tua mente, na tua alma. Então que vai confundindo as emoções, rouba a alegria, né? Além de tirar a nossa alegria, eu acabo tirando a alegria daqueles que estão perto de mim, porque eu me torno muito amargo, né? Então, e esse é o terceiro ponto. É o terceiro lembrete. Os outros também ficam contaminados. Então, o primeiro lembrete, eu preciso da santificação em relação à amargura. Segundo lembrete, ela perturba. Terceiro, contamina os outros, porque você tem necessidade de falar, digamos, para o teu marido, mas quem que está ouvindo? Os filhos. Daí, se você está murmurando, reclamando do teu irmão, do teu cunhado, da cunhada, reclamando do presbítero, reclamando do pastor, quando essa pessoa chegar na casa, o que os filhos vão fazer? O que os filhos vão fazer? Vão tratar mal, com frieza. O irmão está reclamando do seu irmão,
para a sua esposa. Os filhos estão ouvindo. Quando o irmão chega, ele trata bem o irmão, mas os filhos não tratam, porque eles estão ouvindo só um lado da moeda. Isso chama-se contaminação. Então, precisamos cuidar disso. Né? Temos irmãos aqui também que estão cuidando de gente mais idosa. E vai acontecendo de ficar chateado com uma coisa, tem que repetir, tem que falar, e vai amargurando o coração. Né? Então, preste atenção quem está passando por essas dificuldades, e às vezes você tem que repetir tal coisa, repetir, mas lembre que isso amargura o teu coração, ofende a tua alma, e pode ofender a alma da outra pessoa também. Então, cuidado com as reclamações, né? São lutas que todos nós passamos e precisamos dessa árvore da vida, né? Sermos curados pelo Senhor, certo?